Oi, oi, seus lindos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Sabrina e sou uma apaixonada por relatos sobrenaturais e por isso eu trago aqui toda terça e toda quinta um relato para vocês. Um não, né? Alguns relatos para vocês. Quero pedir desculpa pela barulheira que fica de fundo. Eu vou tentar tirar, mas a minha rua é muito movimentada, passa carro, caminhão toda hora. Mas eu vou tentar ao máximo melhorar aqui a sonorização para vocês terem uma boa experiência com os nossos vídeos. Não esquece de deixar um like e se inscrever no nosso canal. Deixa um comentário também. Se você tiver um relato que queira me enviar, eu vou deixar o e-mail aqui na descrição do vídeo para você estar me enviando. Se você quiser deixar nos comentários também, fique à vontade. Porém, nos comentários todo mundo vai ver, então perde um pouquinho da emoção. Mas não mais é isso, sem dar muito pano pra manga, vamos para os nossos relatos. E eu vou estar olhando aqui para o meu ladinho aqui, porque eu tô lendo de outro aparelho, né? Então, sem enrolação, vamos aos relatos. Minha mãe era empregada doméstica. O patrão dela era viúvo, pai de 2 adolescentes, um garoto e uma garota. Quando minha mãe começou a trabalhar para ele, a esposa dele havia falecido há muito tempo. As crianças e o pai estavam viajando de férias. Meu irmão tinha uma consulta médica e, para economizar tempo e não precisar voltar em casa para buscar meu irmão, minha mãe o levou para a casa do patrão. Enquanto minha mãe fazia a manutenção da limpeza do apartamento, meu irmão ficou na sala, sentado vendo TV. No caminho da consulta, meu irmão perguntou para minha mãe se eles estavam sozinhos lá. E minha mãe afirmou que sim, perguntando em seguida o porquê daquela pergunta. Aí meu irmão meu irmão disse que tinha visto uma mulher de cabelos escuros na altura dos ombros passando de um quarto para o outro. Um outro dia, ela pediu à filha do patrão para emprestar uma foto da mãe dela, e quando minha mãe mostrou para o meu irmão, ele disse que aquela mulher da foto era a mulher que ele tinha visto no apartamento. O patrão da minha mãe é espírita e uma pessoa muito bondosa. Sempre teve um carinho imenso pela minha família e o apartamento dele é de uma paz muito grande. Nunca vi nada lá, mas gosto muito do ambiente, pela paz imensa que oferece. Gente, eu achei esse relato muito, muito legal. Simples, suave, mas assim, sabe, uma energia boa, né, que emana. Eu acredito aí que ela não queria assustar o seu irmão. Provavelmente ela só estava passando por ali, né, estava ali na casa dela, passando por ali, e por ele ser criança, acabou, né, tendo aí uma facilidade em ver o mundo sobrenatural. Então vamos para o nosso segundo relato, que se chama, que é um relato sobre amarração, que se chama A Amarração que Foi o Erro da Minha Vida. Queria contar algo que fiz e não me orgulho. Talvez sirva de exemplo para que vocês também não façam. Na época, conheci um rapaz em um encontro de amigos em comum. Assim que cheguei, já me deparei com aqueles olhos lindos e me senti muito atraída por ele. Papo vai, papo vem, ele foi se aproximando até que trocamos umas carícias e passamos a noite juntos. Abre aspas, não me julguem, pois sei que foi errado. Fecha aspas. Nisso, conversamos por semanas, assim, nada sério, sabe? Ficávamos de vez em quando, mas era só acasos mesmo. Isso durou alguns meses até que percebi que estava me apaixonando por ele. Então achei que era hora de contar para ele o que eu sentia. Ele, de início, ficou meio sem graça e não disse muita coisa. Mas com o passar dos dias, eu fui notando seu afastamento. E eu estava ficando maluca. Maluca com isso. Não sei explicar bem, mas eu estava cega de amor por ele. E ele parecia nem se importar. Eu mandava mensagem, ligava, ia até sua casa e ele sempre frio. Eu sentia que ele não me queria lá, mas era mais forte que eu. Passado assim, um dia recebi uma ligação dele dizendo que achava melhor ficarmos um tempo sem se ver, que queria focar em outras coisas. Naquele momento ele não estava muito afim. Eu disse que tudo bem, mas por dentro eu fervia de ódio. Poucos dias depois, vejo em suas redes sociais que estava noivo de outra garota. Quase morri. Não aguentando a raiva e a frustração do abandono, procurei uma prima minha que conhecia uma senhora que fazia amarração. Fui até ela, fechamos o trabalho e ela disse que precisava me avisar que isso não era bom, que eu poderia causar um mal muito grande a ele e a mim. Eu não estava nem aí. Falei para ela que não queria saber de nada, só que fizesse a amarração. Passou dias e nada dele me procurar. Voltei na tal senhora e ela disse para eu ter paciência. Gente, eu peço desculpas, porque quando eu começo a conversar, minhas calopsitas começam a barulhar demais. Acho que elas acham que eu tô falando com elas e elas vão ter toda a vida.
Então vocês vão perdoando os barulhinhos delas. Voltando aqui ao nosso relato, voltei na tal senhora e ela disse para eu ter paciência, pois havia algo maior no meu caminho. Nem pensei, mandei ela fazer outro trabalho para tirar qualquer que fosse o problema do meu caminho. Feito. Em menos de uma semana recebi a tão esperada mensagem. Era ele dizendo que precisava me ver. Marcamos e eu fui. Tivemos uma noite de amor intensa. E senti que ele estava estranho, mas deixei para lá. E novamente voltamos a sair. Mas ele era sempre estranho, parecia estressado, triste, e começou a beber muito. E às vezes era agressivo. Parecia ter uma ira que eu não entendia. Perguntava e ele não falava. Então perguntei a uma amiga em comum se sabia o que estava acontecendo. E ela disse que a noiva dele, que estava grávida há algumas semanas, que a noiva dele que estava grávida há algumas semanas tinha sofrido um acidente de moto e perdido o bebê, o que ele não aceitava que havia acontecido. Fiquei com dó, mas confesso que na época não me importei, pois eu tinha o que eu queria. Mal sabia eu o inferno que isso me traria. Continuamos juntos e em um certo dia ele veio para minha casa com uma mochila. E disse que ficaria alguns dias e eu me enchi de alegria por achar que agora sim seríamos felizes. Mas não foi bem assim. Ele bebia todos os dias, ficava agressivo e até os nossos momentos íntimos eram envoltos de uma intensidade agressiva, sabe? Eu já não estava gostando daquilo. Me afetou emocionalmente, fisicamente, já não éramos mais os mesmos. Ele se tornou obsessivo e controlador. Controlava até meu modo de falar. E quando eu fazia algo que ele não gostava, ele me batia. Foi assim por quase um ano. Cansada de tudo, procurei aquela senhora novamente, que disse que me avisou. Pedi para desfazer. Ela disse que não tinha como. Eu surtei e comecei a procurar qualquer pessoa que pudesse desfazer aquilo. Encontrei um senhor que dizia desfazer, mas morava muito longe da minha cidade e o trabalho seria muito caro. Vendi uma moto que eu tinha e fui até ele, que disse que até poderia desfazer, mas que o mal que eu havia causado uma hora voltaria a bater à minha porta. Mais uma vez, eu não dei ouvidos e mandei que fizesse. Passados dias, ele bebeu demais, teve um surto psicótico e sua família achou melhor interná-lo. Aproveitei a brecha, vendi minha casa e me mudei de cidade. Alguns anos depois, conheci meu atual marido, que é uma bênção na minha vida, mas carrego o fardo de nunca poder realizar o sonho dele de ser pai, pois tempos depois descobri uma doença no ovário e precisei fazer a remoção total do útero. E hoje vivo assim, feliz e ao mesmo tempo afundada em uma intensa tristeza, por no fundo saber que em algum momento meu marido vai me deixar, pois o sonho da vida dele é ter um filho, e por ser filho único, também é o sonho de seus pais. E sobre o rapaz, eu nunca mais tive notícias, mas espero que esteja bem. Hoje sei o mal que fiz, e só eu e Deus sabemos o vazio que carrego dentro de mim. Gente, assim, essa questão de amarração, eu acho que é uma das coisas que mais me pega quando eu assisto muitos relatos, eu ouço muitos relatos. Inclusive, eu amo o canal da Leandra, amo o canal Assombrado, assisto muito. Mas essa questão de amarração, né? A pessoa se dispor a ter todo esse trabalho para prender uma pessoa que não quer. E, gente, a cobrança vem, né? O universo cobra, não tem nada que a gente faça para os outros que não volte. Então, assim, tenham muito cuidado em pensar em fazer isso, hein? Pelo amor de Deus. E nosso último relato por aqui hoje se chama A Minha Irmã Me Salvou. Quando eu era criança, minha irmã mais velha era quem cuidava de mim. Quando eu era criança, minha irmã mais velha era quem cuidava de mim enquanto meus pais trabalhavam. Ela era muito amorosa e sempre cuidava muito bem de mim. Era carinhosa e sempre que eu dizia que não estava bem, ela dizia para eu ficar tranquila que ela sempre estaria comigo e cuidaria de mim. Éramos muito ligadas. Minha mãe, às vezes, até brincava que ela parecia mais minha mãe do que ela mesma. Tive uma infância boa e com muitas boas lembranças, já que minha irmã nunca me deixava mal. Ela brincava, me dava doces, estava sempre lá quando eu precisava. Dito isso, vou contar o que me aconteceu.
Quando eu estava com mais ou menos 11 para 12 anos, a minha irmã conheceu um rapaz muito legal. Confesso que no início eu tinha muitos ciúmes, mas depois ele acabou conquistando o coração de toda a nossa família. Mais ou menos um ano depois, minha irmã me chamou e disse que iam se casar e que queria que eu fosse a primeira a saber para que eu entendesse que isso não mudaria em nada a nossa relação e que eu seria sempre a menininha dela. Bem, tempos depois eles se casaram, se mudaram para um bairro próximo ao nosso. Todos os dias ela me visitava. Quando ela não vinha, eu ia para a casa dela. Era muito bom. E ela estava muito feliz. Até que um dia, minha mãe, como de costume, preparou o café para esperar por ela e ela não apareceu. Ligamos, mandamos mensagens e nada. Então liguei para o meu cunhado para saber, né, se ele tinha falado com ela e ele disse que não, mas que saiu cedo e ela ainda estava dormindo. Disse para a gente não se preocupar, que provavelmente ela só tinha perdido a hora. Mal desliguei o telefone e me chega uma vizinha aos berros dizendo que a minha irmã havia sido atropelada. Minha mãe entrou em desespero e saímos correndo para o local. Mas já era tarde. A minha irmã faleceu ali mesmo, no meio da rua. Foram dias difíceis, muitas tristezas, choros, lamentos. E eu estava em estado de choque. Eu não dormia, eu não comia, só chorava e cobrava de Deus o porquê daquilo ter acontecido. Alguns dias depois, meu cunhado, coitado, que também estava derrotado, veio à nossa casa entregar umas coisas que eram dela e disse ter certeza que ela gostaria que essas coisas ficassem com a gente. Era coisa simples, como um colar que ela sempre usava, algumas bijus que ela amava e algumas fotos nossas. Naquele dia, eu chorei, gritei, desejei morrer. Eu nunca tive o hábito de dormir de dia, mas naquele dia, senti um sono fora do normal. E fui me deitar no quarto antigo da minha irmã, pois eu queria sentir ela perto de mim. Quero dizer que naquele dia, antes de me deitar, eu já tinha tomado a decisão de que tiraria a minha vida, pois a dor era descomunal. Mal eu deitei, peguei no sono e tive um sonho lúcido, onde eu me via em um tipo de lago e ao longe, onde eu me via em um tipo de lago. E ao longe vinha se aproximando uma silhueta que eu vi que era minha irmã. Chorei e corri para os seus braços. Ela, com um lindo sorriso, me disse: Olha, eu sei o que você está pensando em fazer. Não faça isso. Eu ainda estou com você e sempre estarei. Mas fazer o que você está pensando irá destruir nossos pais. Seja forte por eles. Eu amo você e nunca te deixarei sozinha. E, e assim como eu adormeci, eu acordei em um estalo, suada, tremendo muito. E ao me levantar, notei que o colar da minha irmã, que tinha sido entregue a nós, estava na minha mão. E eu não me lembro de tê-lo pegado. Desde esse dia, sigo minha vida com a minha maior saudade dentro do meu coração, pois tenho certeza que aquele sonho não foi apenas um sonho. Ela me salvou e vivo por ela e por meus pais, sabendo que um dia eu a verei de novo. Ai, gente, me deu uma afliçãozinha e ao mesmo tempo uma emoção ler esse relato, porque assim, a minha irmã mais velha também era quem cuidava de mim quando eu era pequena e assim, graças a Deus a minha irmã tá viva, tá bem, eu tenho sobrinhos lindos, muito abençoados, mas assim, foi uma história bonita e triste, né? Mas eu espero que essa moça esteja bem, eu espero que vocês fiquem bem, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar um like, se inscreva no canal. Um beijo para vocês e até o nosso próximo relato.